Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre coerência. E a coerência tem a ver com a relação que se estabelece entre o texto, o autor e o leitor. Isso porque a mensagem que o autor passa por meio do texto precisa ser entendida com clareza por aquele que está lendo, certo? Mas nem sempre é isso que acontece, porque existem alguns fatores que podem influenciar nesse aspecto. A gente vai estudar um pouquinho sobre esses fatores agora. O primeiro deles é o aspecto da não contradição. Observem a frase: não há censura no Brasil, só que algumas informações não podem ser publicadas. Quê? Como assim? As ideias estão contraditórias, vejam só, né? Se não há censura no Brasil, então como é que algumas informações não podem ser publicadas? Então, existe uma possibilidade, gente, de essa frase ser coerente, desde que se explique, por exemplo, a situação em que isso se aplica. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que não há censura no Brasil, só que algumas informações pessoais, alguns dados pessoais de usuários não podem ser publicadas pela mídia, por exemplo. Aí faz sentido. Quando a gente pensar aí em fotos de menores de idade, por exemplo, que sofreram um acidente, algum atentado, alguma coisa assim, a gente sabe que esse tipo de informação não pode ser publicado justamente para preservar esses indivíduos, ok? Então, nesse contexto, existe coerência, mas só existe coerência se eu explicar. Então, quando a gente está falando desse assunto, né, que é a coerência, um aspecto muito importante é a gente pensar que quando a gente está escrevendo um texto, a gente está escrevendo um texto para o outro, e o outro não está na nossa cabeça, ele não consegue perceber que quando a gente escreveu algo, a gente fez uma relação com determinada situação. Ele não consegue, então a gente precisa deixar isso muito claro para ele dentro do texto, deixar todas as informações explicadas dentro do texto para que o texto fique bastante claro, ok? Um outro aspecto relacionado à não contradição é a mistura de tempos verbais ou a mistura de pessoas no discurso no mesmo trecho. Vamos dar uma olhadinha no exemplo que não tem coerência, justamente por isso, em que há, na verdade, a contradição, tá? Na elaboração deste trabalho, objetivamos mostrar os resultados para que se tenha uma ideia bastante nítida, tananã, tananã. Ou ainda, em suma, procuramos estabelecer alguns parâmetros para que se possa chegar a um resultado satisfatório. Vejam, gente, é muito sutil, mas aqui a gente tem a mistura, né, da primeira pessoa do plural com a impessoalização. Então, no trecho, na elaboração deste trabalho, objetivamos, né, o verbo objetivamos está na primeira pessoa do plural, mas nós temos para que se tenha uma ideia, e aí a gente tem a impessoalização. Isso não deve ser feito. Quando vocês optarem por usar determinados verbos, né, usem todos os verbos na mesma pessoa, ou impessoalizem tudo, ou coloquem todos os verbos na primeira, segunda, terceira pessoa, aí você vai colocar no que você escolheu. No caso de trabalhos acadêmicos, as opções são ou a impessoalização, né, ou o uso da primeira pessoa do plural. Então, o correto desses trechos poderia ser: na elaboração deste trabalho, objetivamos mostrar os resultados para que tenhamos uma ideia bastante nítida. Ou eu poderia dizer ainda: na elaboração deste trabalho, objetivou-se mostrar os resultados para que se tenha uma ideia bastante nítida e por aí vai, tá? No outro exemplo, uma forma de fazer a frase ficar correta, ficar adequada seria: em suma, procuramos estabelecer alguns parâmetros para que possamos chegar a um resultado satisfatório. Ou, se eu quiser impessoalizar, em suma, procurou-se estabelecer alguns parâmetros para que se pudesse chegar a um resultado satisfatório, ok? Observem ainda no exemplo, né, que eu dei, foi: em suma, procuramos estabelecer alguns parâmetros para que se possa chegar a um resultado satisfatório, né? Existe um outro tipo de contradição aí, que é na questão do tempo verbal. Então, nós usamos o verbo no passado e depois o verbo no presente. Isso também não pode acontecer. Então, gente, eu sei que são questões sutis, mas são trechos aí que vocês precisam prestar bastante atenção na hora de escrever, ok? Quando a gente fala de coerência, um outro aspecto muito importante aí vai ser a clareza, gente. E a clareza, ela se dá, sobretudo quando vocês não escrevem períodos muito longos, tá? Porque períodos muito longos tendem a ficar bastante confusos, ou ainda quando vocês misturam pronomes ou não pensam aí na questão da ambiguidade. Veja um trecho em que a ambiguidade, portanto, não está claro. Tão logo se encontrou com Marcela,
Paulo fez comentários acerca de seus excelentes resultados nas provas finais. Seus quem? Os resultados são da Marcela ou do Paulo? Vejam, existe uma ambiguidade, porque a gente não sabe dizer, apenas lendo esse trecho, né, de quem são os resultados. Então, é importante que se evite esse tipo de situação para que o texto seja claro. E a clareza, como eu disse anteriormente, é um dos princípios da coerência, tá bom? Outro aspecto que vocês precisam observar com bastante cuidado é a questão da progressão textual, tá, gente? Então, a progressão textual tem a ver com o seguinte: cada trecho, cada parágrafo do texto, ele precisa ao mesmo tempo retomar aquilo que foi dito e se preparar para o que vai ser dito em seguida. Então, pense no texto como se fosse um tecido ou como se fosse um trabalho de costura, tá? Então, vocês estão ali conectando o que foi feito ao que está sendo feito. Então, é um tecido que vai se unindo. Se você tiver, por exemplo, uma colcha de retalhos, você vai unir um retalho a outro. E a responsabilidade de vocês é justamente fazer essa união, tá? Não deixar as partes aí desconectadas do texto. Eu vou dar um exemplo para vocês da progressão textual e como é que ela ocorre. Em votação realizada ontem à noite, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral estabeleceram as regras para as eleições de outubro deste ano. Entre as principais resoluções, os magistrados decidiram que não haverá teto para os gastos dos candidatos. Além disso, também está permitida a divulgação de pesquisas de opinião, inclusive no dia da eleição, diferentemente do que determinava a lei eleitoral sancionada pelo presidente Lula no último dia 10. No entanto, o tribunal manteve a proibição à realização de showmícios e à distribuição de camisetas e brindes durante a campanha eleitoral, que começa em 5 de julho. Ok. Então, como é que a gente percebe essa progressão nesse trecho, gente? Olha só, nós temos aí alguns conectivos que a gente vai falar depois quando a gente for estudar a coesão, ok? Nós temos, né, nesse caso, além disso, no entanto, que são palavras que vão estabelecer essa relação entre as ideias, tá? Nós temos o uso de pronomes para evitar a repetição de palavras, entre outras questões. Enfim, a parte da progressão tem relação a isso, tá? Essa união aí, né, dos trechos e a retomada e preparação para o trecho seguinte, para a apresentação do trecho seguinte. Sobre a coerência, essas são as informações principais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Um abraço e até a próxima!